Hello, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Estamos aqui hoje para falar sobre criatividade das mulheres em meio a uma tempestade. Olha lá, a gente acabou de levar um baita susto aqui com uma baita tempestade aqui em São José dos Campos, onde eu moro. Quase que essas janelas de vidro ali, ó, não resistiram à tempestade, muita ventania, muita chuva. Mas estamos aqui, né? Depois de ficar ali tentando tirar água, que entrou água por todas as janelas, por todos os lugares, em meio a uma tempestade, estamos aqui para conversar com a Simone da Performance Máxima, que é psicóloga, mentora de qualidade de vida. Nós unimos esse conhecimento da neurociência, do planejamento estratégico do coaching, com a criatividade, com todas as questões que envolvem aí uma mentalidade criativa, e trouxemos para vocês esse tema especial para o mês das mulheres, mas homens, amigos também são bem-vindos aqui, fiquem à vontade, chamem as suas mulheres, suas irmãs, chamem aí as mulheres da sua vida, porque a gente vai falar sobre criatividade feminina, né? Será que a mulher é mais criativa que o homem? O que vocês acham? Coloque aí a sua resposta. E você pode enviar suas perguntas através aqui dos comentários, você pode indicar essa live para outras pessoas. Então vamos chegando, bem-vindos, Bruno, Priscila, a Beth, bem-vindos todos, Graça, Cláudia. Vamos começando, deixa eu ver aqui a solicitação da Simone, ela já está por aqui. Deixa eu ver se a Simone está conectada. Quase que a gente fica sem internet aqui com essa tempestade, pessoal. Vocês não sabem, eu estou tremendo até agora aqui. De susto. Deixa eu ajeitar aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vocês estão me vendo bem aí, pessoal? Porque aqui a minha câmera ficou mais alta. Estou contando para eles aqui, Simone, do susto que a gente levou com essa tempestade aqui, quase que quebrou tudo. Mas é que é assim, Helena, a gente vai falar de criatividade feminina, começa a acontecer as bruxarias, a feitiçaria. Esse é o tema de hoje, tá tudo certo. As mulheres não foram sempre consideradas assim, não foram por muito tempo perseguidas e consideradas bruxas porque tinham uma certa intuição ou algumas ideias consideradas fora do padrão, então tá tudo certo, né? A natureza também está muitas vezes alinhada com essa transformação e a criatividade feminina. É verdade. Simone, eu não estou vendo direito o seu vídeo, não sei se é um problema para todos, então vocês podem me dizer aqui, por favor, se estão conseguindo ver, se estão tendo algum problema na conexão, porque depois dessa baita tempestade que teve aqui, às vezes a internet também fica instável, e aí eu não sei se o problema é aqui, se é aí. Vocês estão vendo a gente? Está tudo bem por aí? Indiquem aqui pra gente se vocês estão conseguindo ver os vídeos aí sem interrupção, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente está fazendo essa homenagem aí no mês das mulheres, falando de criatividade feminina. A gente tem essa capacidade, né, Simone, de se reinventar. Somos muitas, somos múltiplas tarefas, temos muitas habilidades que desenvolvemos ao longo da vida. E a pergunta aqui é, será que a mulher é mais criativa do que o homem? Eu queria ouvir vocês para entender se vocês acham que sim ou não. Então, pessoal, vocês estão vendo? Oi, Simone, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo sim e também vejo vocês, mas a Graça está dizendo que não me enxerga, então talvez eu tenha que entrar de novo. Tudo bem. Então, se você quiser sair, você pode sair. Tá bom? Para tentar, a gente tenta de novo adicionar você. Isso. Instabilidades, né, gente? Tecnologia é bom quando funciona, né? Mas às vezes falha. A gente tem aí um monte de fator que pode contribuir para as coisas, né, ficarem mais lentas. Pode ser a chuva, pode ser um problema na conexão dela. Então, vamos lá, ela está aqui de novo. Acho que agora vai, hein?
Vamos ver se melhorou essa conexão aí. Oi, Karen, boa noite. Kellen, Kátia. Oi, Simone, tá de volta. Oi. E aí, você me enxerga agora? Agora sim, agora sim. Então tá. Para mim tá tudo bem aqui também. Então, Simone, a gente vai falar sobre criatividade, né? Criatividade feminina. E eu queria, primeiro, perguntei para o pessoal aqui, mas eu quero também ouvir sua opinião. Mulheres são mais criativas do que os homens? Olha, Helena, não sabemos, não sei o que que as pesquisas indicam, mas o que se sabe é que dentro das qualidades femininas e masculinas, criatividade é considerada uma qualidade feminina. Então, um homem que é criativo, ele tem, digamos que aquelas condições de desenvolver também as qualidades femininas. E também o homem pode ser criativo, mas aí a gente diria, o homem que é criativo, ele sabe desenvolver qualidades femininas positivas nele. Então, porque a criatividade, ela seria uma qualidade essencialmente da natureza feminina, né? Então, agora eu entrei. A Graça disse que continuava não me vendo, mas agora entrei, Graça, agora está tudo certo. Acho que sim, agora deu certo. Estou te vendo muito bem agora, te ouvindo bem também. Então, eu tive acesso, sabe, Simone, a alguns estudos também, como eu tenho, a maioria de vocês sabe, né, que um dos assuntos de investigação científica que eu faço é com relação à criatividade. E alguns artigos que eu pesquisei, eu encontrei coisas muito interessantes sobre isso, né? Um deles é um artigo que compara a criatividade com a capacidade de cada um fazer conexões. Então, ele comparava o número de conectividade no cérebro diante de alguns estímulos, quando as pessoas estavam focadas em algumas tarefas específicas, na resolução de problema, o número de conexões que ela tinha e que ela acessava nesse momento, né, de resolver os problemas ou fazer alguma tarefa, com a criatividade, com a capacidade de criatividade. E isso faz bastante sentido, né? Porque a gente entende que a criatividade ela só é possível a partir de uma base de informações bem construída, de bastante repertório, para que a gente conheça muitos contextos, para que a gente tenha aí, né, essa riqueza de informação para acessar quando a gente precisa realmente resolver alguma coisa ou criar algo novo. E aí, é bem interessante esse estudo, porque ele mostrou que, embora as mulheres fizessem mais conexões em número e quantidade, em áreas diversas do cérebro, e conectavam, né, em diferentes áreas, uma expansão maior, os homens, no fim das tarefas aplicadas para aquela pesquisa científica, eles tinham o mesmo grau de criatividade, né? Eles conseguiam resolver problemas, testar hipóteses de uma maneira bem parecida, só que as mulheres acessavam mais conexões, mais repertório, mais informações. Então, a gente viu nesse estudo especificamente que a criatividade não necessariamente é maior, né, no homem ou na mulher, mas tem muito a ver com essa capacidade de expansão, de expandir conhecimento, de expandir aprendizados, né? E isso tem muito a ver com o nosso jeito de funcionar, não é, Simone? Somos multitarefas, estamos, assim, desde, né, a natureza da mulher exige que a mulher seja essa mulher com muitas funções, e quantas funções, e muitas delas são executadas ao mesmo tempo, né, em contextos que pedem normalmente, né, muito da nossa criatividade, da nossa resolução, da nossa capacidade de agir. Então, é bem interessante que, ao longo do desenvolvimento do ser humano, as mulheres acabaram tendo esse repertório maior, né, para acessar por conta dessas múltiplas funções. Eu achei legal esse estudo, eu sei que um único estudo científico não responde a todas as questões, mas eu achei legal comentar isso.
É que como você está colocando, tem muita relação com a cultura, com a educação, com aquilo que as pessoas acessam. Então, homens e mulheres poderão ser igualmente criativos, dependendo muito do que eles cultivaram e de como foram educados. Então, percebe-se que a mulher ela vai ter muito mais criatividade quando tem relação com as equipes, com pessoas, com relacionamentos, do que com inventos necessariamente, né? Então o homem ele vai ter muito mais essa criatividade relacionada a produtos e a mulher normalmente ela tem muita criatividade para relacionamentos, mas isso, como você falou, está muito relacionado com a cultura, com a educação. Mas também tem um aspecto né, que eu brinquei aqui no início, com a chuva, com a questão da natureza, que a criatividade ela também é muito relacionada, ela é considerada uma qualidade feminina, né, positiva feminina, que os homens podem ter da mesma forma, como a gente disse, porque as mulheres devem buscar ter qualidades masculinas positivas, assim como os homens podem ter a criatividade que é considerada mais feminina. Mas por quê? A mulher tem digamos assim, teria uma facilidade maior para pensar diferente, pensar mais fluido, porque a mulher tem seus ciclos. E a natureza também tem seus ciclos. Então, porque a mulher não está sempre igual no mês inteiro, ela muda conforme as estações hormonais, com isso ela consegue ter também mais ideias. As experiências que elas vão ter podem ser diferentes. E o homem, ele precisa buscar por ele mesmo não estar vendo as coisas sempre da mesma forma, de ter aquela visão monótona mesmo, de estar sempre no mesmo ritmo, da mesma forma, que é uma qualidade feminina, que é uma qualidade masculina positiva, a estabilidade, mas eles têm que cuidar para não ficar acomodados nessa estabilidade, buscar as diferenças que a mulher acaba tendo, porque quando a mulher tem essas diferenças de ciclo, assim como a natureza tem, né, as estações do ano, a mulher ela está muito mais sintonizada com essa energia, com a energia da natureza, com a energia dos ciclos, e isso vai fazendo com que ela tenha mais fluidez para ideias, para inovações, isso pode facilitar. E o homem, da mesma forma, também pode ter, mas a mulher vai ter talvez uma facilidade maior se ela estiver mais de acordo com a natureza. Você falou uma coisa interessante, me lembrou um outro artigo que eu também li recentemente, que foi um estudo que reuniu mulheres em diferentes épocas deste ciclo. E aí observaram nessa pesquisa que durante este período mais introspectivo que a mulher entra, né, nesse período da TPM, por exemplo, aí tem várias questões hormonais envolvidas, baixa um pouco a disposição física, mas ela tem uma energia mental aumentada, né? Ela está num pico de estresse, ela está mais ativa, mais ansiosa, ela está conectando mais informações mais rapidamente. E aí mostra-se nesse estudo que existe um potencial criativo maior nesse momento, principalmente esse momento introspectivo da TPM. E aí eu li alguns relatos de mulheres que diziam que as maiores ideias elas tinham durante esse período e quando elas estavam dormindo. Então, durante o período da TPM ou durante o ciclo menstrual, elas sonhavam com soluções e elas tinham ideias e acordavam com ideias. Eu achei super interessante e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Esse sincronismo, essa sintonia, né, fluida, que acaba fazendo com que esse processo se torne mais favorável em certas fases. Então, eu vi vários relatos de mulheres que realmente se sentiam mais criativas nesse momento. Isso é bem interessante e tem lógica, porque afinal de contas, o útero e o ovário são órgãos que existem para a criação. Eles criam uma vida nova, né? E isso é digamos assim, uma das grandes mágicas do corpo feminino, da natureza feminina, e que o homem não tem
essa estrutura. Então, como tem a ver, são órgãos relacionados à criação, literalmente, criação de uma nova vida. Então, a criatividade, ela viria muito da natureza feminina em função dessa realidade biológica. Mas a gente sempre reforça aqui que um homem pode ser tão ou mais criativo que uma mulher, mesmo que a sua biologia seja diferente, porque vai depender do quanto ele cultiva. O quanto ele tem esse cuidado com as qualidades dele, com as qualidades femininas que ele pode manifestar. E que a criatividade é uma delas, né? A gente pode ter tanto qualidades masculinas quanto femininas, sabendo cuidar delas, e os homens também podem ter até mais criatividade se eles colocarem energia nisso. Sim. Sabendo que essa estabilidade se reflete num comportamento mais estável também, na maioria das vezes. E a estabilidade leva a um aumento da cautela, né? Daquele modo, daquele ritmo mais cauteloso mesmo, uma preocupação maior com o risco, né? E a gente sabe que a criatividade ela está completamente conectada com correr riscos, com experimentar coisas novas, está completamente conectada à abertura da nossa mente para novas experiências. Então, quando o homem percebe que esse padrão de estabilidade é um padrão que realmente está norteando o funcionamento, as decisões dele, e ele se abre a essas possibilidades, treina a sua mente, né? A ter aí maiores possibilidades e tentativas e se abrir, inclusive ao processo das falhas, aos erros, como uma parte de aprendizado, como algo importante nesse processo de formar novos repertórios, novos conhecimentos, ele abre realmente espaço para a criatividade. E tudo está relacionado às pessoas não se deixarem, como você está falando, se levar pelos padrões. Então, quando a gente fala assim que as mulheres elas acabam tendo mais ideias para relacionamentos, para equipes, elas têm muito mais ideias em termos de daquilo que se refere às pessoas mesmo, principalmente no ambiente de trabalho. Isso é porque é muito estimulado desde criança. No momento que dão a boneca para a criança, a mulher aprende que o foco é o ser humano. E dão o carrinho para o menino, o menino aprende que o foco é o carro, é o objeto. E isso, toda essa educação direcionada para determinado objeto de estudo ou de cuidado, também vai direcionar a criatividade de cada um. Então, cada um pode perceber agora, dentro da sua história, de que forma foi condicionado em termos de foco, de atenção, de importância, e se pode usar a criatividade e olhar para aquilo que tem sido seu objeto de trabalho e de cuidado, se pode criar algo novo a partir daí, né? Já que homens e mulheres todos podemos ser criativos. E um ponto que eu acho legal a gente comentar é que, assim, embora esse potencial criativo esteja favorecendo as mulheres, né, digamos assim, a gente precisa entender também que existe um outro lado da moeda, que é a sobrecarga, que é o alto estresse, o gerenciamento de tantas tarefas, e tudo isso pode chegar num nível, esse estresse, que aí começa a bloquear a capacidade criativa que ela já tem como uma capacidade natural, né? Então, excesso de carga, excesso de preocupação, excesso de cansaço, burnout, né? Que é quando realmente a sua mente não aguenta mais e aí cai a chave. Então, tudo isso acaba impedindo um processo que poderia ser, né, facilmente, naturalmente cultivado, né, e aplicado no dia a dia e na vida por conta de uma sobrecarga, né? Então, ter muitos papéis hoje, né, a gente fala da dor e da delícia, né, de ser uma mulher, porque hoje a gente percebe que muitos homens estão engajados também, a gente percebe uma nova mentalidade nascendo
engajados na criação dos filhos, nos afazeres. Então, essa colaboração é algo que cresce, né? A cada dia a gente percebe essa conscientização. Mas a mulher ainda sente uma responsabilidade, um peso dessa responsabilidade muito grande, né? De cuidar de tudo, de super funcionar. E aí, eu sempre gosto de falar, quando a gente super funciona, e essa é uma tendência natural das mulheres, a gente impede que o outro se desenvolva também, e desenvolva capacidades, e desenvolva novos talentos, e desenvolva novos aprendizados. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sendo muito bom, né, ou muito boas em cuidar de tudo, resolver tudo, e tomar a frente, e aliviando para as outras pessoas da família. Só que, na verdade, a gente está impedindo o progresso delas, porque a gente precisa buscar um funcionamento mais otimizado, a gente precisa pensar em delegar mais, em dividir essas responsabilidades, porque quando eu super funciono, o outro subfunciona. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso, né? Que já que você resolve tudo, que é a mãe, que é a esposa, ou que é a líder, que é a secretária, que é a faxineira, seja lá qual for a atividade que você execute, você acaba impedindo, né, que as pessoas também contribuam e façam a parte delas, né? Então, quando você exerce esses papéis tomando a frente sempre, você corre o risco realmente de sabotar esse potencial criativo por conta de uma sobrecarga. Então, a gente sempre busca um funcionamento otimizado, um equilíbrio entre as funções, os papéis. Você precisa buscar tempo para o seu lazer, você precisa ter tempo para se cuidar, tem que ter um momento de recompensa só seu, para que você possa ajudar o seu cérebro a trabalhar a seu favor, né? Trazendo momentos de descanso, de pausas para o seu cérebro. E a gente já discutiu aqui, né, Simone? A gente faz as lives aí com o Stefano, com o Hector, né? Também toda semana falando de criatividade, quanto que essas questões, né, do dia a dia impactam e interferem no nosso potencial criativo. Então, é importante que a gente entenda o valor das pausas, do momento de se cuidar, do momento de se olhar, também para trazer à tona para a nossa mente algumas substâncias e neurotransmissores que são favoráveis para a criação. Nós temos que pensar, assim como você está falando, como uma plantinha. A plantinha ela não vai crescer, ela não vai conseguir se desenvolver abaixo de sol forte e temporal. Então, a gente tem que pensar que nós, da mesma forma, o ser humano. Então, se a gente ficar sempre sobrecarregado, como você está falando, exercendo 1000 papéis, sem delegar algumas tarefas, a gente também não vai ter esse espaço. A gente vai estar abaixo de uma tempestade, de um sol forte o tempo inteiro em condições desfavoráveis. E aí não tem espaço para o crescimento, não tem espaço para a criação. Então, é bem importante isso que você está colocando, porque nós sempre sugerimos que as pessoas façam uma lista desses papéis, né? Escrevam lá quais são os papéis que a gente exerce na vida, mãe, esposa, psicóloga, professora, né? Cada um filha, então irmã, tia, vários papéis que a gente exerce na vida e colocar ali quais são as responsabilidades que eu tenho em cada um desses papéis, quais aquelas que eu realmente estou assumindo, é minha responsabilidade e eu faço, mas principalmente aqui a gente precisa avaliar quais são aquelas que não são minha responsabilidade e mesmo assim eu estou fazendo. Então, é nessa avaliação de qual não é a minha responsabilidade e mesmo assim eu estou fazendo, aqui vai começar o processo de abertura, de ter mais liberdade e mais tranquilidade para poder criar. Que muitas vezes as pessoas não param para fazer isso. Exatamente. E outra coisa, né, Simone, eu acho que a gente tem que ter sempre a preocupação de não confundir os papéis que a gente desempenha na vida com quem a gente é na essência, né? Porque, assim,
Eu não sou a mãe, a esposa, né, a empresária, a consultora, a palestrante, você não é só a psicóloga, a esposa, e todos os papéis que você exerce na vida, né? Então, quais são os seus valores essenciais, né, que realmente estão norteando a sua vida, as suas decisões? Então, a gente precisa buscar também essa essência para entender que papéis não correspondem exatamente com quem a gente é de verdade. E a gente tem, através da criatividade, essa oportunidade muito bonita de conseguir exercer a nossa essência, de ser quem a gente é. Porque a criatividade traz essa liberdade, né? Essa liberdade de encontrar uma solução para um problema, de reinventar a sua vida, de começar de novo. Então, eu sempre falo, criatividade é liberdade, né? E liberdade... Não tem como andar separadas. Exato. E a liberdade é realmente aquilo que nos permite ser o que a gente quer ser, né? De construir a vida que a gente deseja ter, que a gente sonha, que a gente construir e dar andamento aos projetos que a gente sonha. Então, tem tudo a ver, né, com essa questão da essência, né? Que vai muito além dos papéis, inclusive. E aí entra aquilo que a gente também tem conversado aqui nas nossas lives, das pessoas terem criatividade, inclusive em relação aos seus próprios relacionamentos. Que agora, na pandemia, isso tem sido exigido, né, Helena? Das pessoas poderem pensar novas formas de se relacionar uns com os outros, diferente daquilo que vinha sendo. E considerando que temos, tudo indica algum tempo ainda de quarentena, de todo mundo em casa, ainda dá tempo para criar muitas coisas aí nos relacionamentos, naquilo que a gente vem vivenciando dentro de casa, para fazer algo diferente, e principalmente nisso que você está falando, criar um espaço de liberdade pessoal para poder ser quem a gente quer ser, e ao mesmo tempo também permitir que o outro seja quem ele quer ser, né? O filho, o marido, né? Ou com quem quer que a gente esteja dividindo o espaço, que as pessoas permitam esse espaço também de liberdade e de criatividade mútua, porque as pessoas esquecem que isso também se aplica muito na qualidade dos relacionamentos, porque no momento que eu posso pensar, como a gente está falando aqui, do que não é minha responsabilidade, além de eu abrir espaço para que eu possa fazer outras coisas, eu tenha mais tempo para cuidar de mim e para ter liberdade, com isso criar coisas novas, eu também dou espaço para o outro ser quem ele é e o outro crescer. E essa troca que ela é muito importante, né? E sem dúvida as mulheres fazem uma diferença muito grande nessa distribuição de papéis. Sim, sem dúvida. A gente falou há um tempo atrás, né, sobre a neuróbica, né, que é aqueles exercícios, né, que alguns especialistas ensinam para que você aumente a sua capacidade do cérebro de criar novas coisas, de fazer as coisas de modo diferente, de ter novos estímulos, né? E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando, na verdade, a neuróbica, ela pode ser aplicada, inclusive, na vida, né, a dois ou na vida em família, né? Por exemplo, se você repensa como é a rotina de vocês, como é a sua rotina como casal, como é a rotina, né, em família, então você vai perceber que você estabeleceu um padrão. Então, todos os dias você trabalha tantas horas, chega em casa, come, toma banho, para, assiste TV, no máximo lê alguma coisa, vai dormir. Final de semana, normalmente dorme até tarde. Normalmente é um ritmo que se repete toda semana e todo final de semana. Mas eu costumo dar uma volta com a minha família, né, fazer uma caminhada. Mas aí pode ser um outro padrão e você faz isso toda vez que você tem a oportunidade de ter uma folga. Então, se você começa a perceber esses padrões, você começa a questionar novas maneiras de interagir com a sua família, novas maneiras de experimentar coisas novas, né?
Então, tem famílias que viajam todo final de semana, né, para a praia. Então, por que não faz outra coisa diferente para inovar e para treinar este cérebro à experimentação, a experimentar novas sensações? Porque é isso que vai manter o relacionamento, seja do casal ou em família, engajado. É um relacionamento que realmente tem uma dinâmica criativa, que não cansa, que não é monótona. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de habituação e que isso acontece muito rapidamente, né? Nosso cérebro deixa de responder ao mesmo estímulo, que é aquele estímulo repetitivo. Ele não reage mais com a mesma emoção, né? Com a mesma vontade, porque é uma capacidade do cérebro de habituação. Então, o que eu posso fazer para driblar, né, essa habituação, para fazer com que realmente a minha mente consiga se encantar com coisas novas, com experiências diferentes, com momentos que possam trazer maior alegria e momentos diferentes de alegria. Se você vai sempre passear, caminhar com a família, faça uma outra coisa diferente. Né? E os casais precisam exercitar também essa flexibilidade de ações, de programas, né? De aventuras, de momentos juntos. Tem que existir essa possibilidade, né? Sempre novas possibilidades. Surpreender, né? Para criar novas conexões, porque se a gente for acessar só as conexões que a gente conhece, que se tornaram padrões, aí facilmente você vai ter uma sensação de monotonia e às vezes você pode confundir isso com um desencantamento, com deixei de amar, e na verdade isso é uma confusão, uma ilusão que o seu cérebro criou, e na verdade é só uma habituação, né? Então, para nos mantermos apaixonados pela família, pela vida, né? Pelos projetos, a gente tem que inovar, a gente tem que sempre propor novas experiências e novos aprendizados. Essa habituação, as mulheres elas ficam um pouquinho menos predispostas justamente em função do ciclo hormonal que tem seus altos e baixos. Então, muitas mulheres, assim como você está falando, vão em um dia acordar achando que odeia a pessoa, no outro dia já acorda apaixonada novamente, e dentro dessas flutuações ela pode criar muitas novidades, como a gente falou antes, né, Helena? Então isso é uma coisa que as mulheres que estão aqui nos ouvindo, elas podem tirar proveito daqui para frente, se ainda não tinham percebido isso e não tinham pensado nessa possibilidade. O que eu acho, assim, é que agora, né, que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e que, então, se fala muito sobre o empreendedorismo feminino e que o empreendedorismo feminino e mesmo a pesquisa científica feita por mulheres acabou sendo foram muito prejudicados, tanto o empreendedorismo quanto a pesquisa científica, agora durante a pandemia, porque as mulheres ficaram muito sobrecarregadas, como você falou, com as tarefas domésticas, tarefa de mãe, de esposa, de administração da casa, tudo isso. Então, elas não conseguiram estabelecer como prioridade a pesquisa científica ou a sua empresa e tiveram que começar a abrir mão de algumas coisas. Então, o que a gente precisa pensar agora é, daqui para frente, das mulheres começarem a ter essa autoconfiança, começarem a acreditar nesse seu potencial criativo para buscar soluções para resolver esses problemas que se repetem. Né? Então, o problema da mulher sobrecarregada, que acaba abrindo mão daquilo que é importante para ela, então, de não dividir muitas vezes as tarefas, porque isso não foi ensinado para ela, e quando desde criança, então ela tem dificuldade de parar e pensar de só um pouquinho, eu não preciso fazer tudo sozinha, né? Meus filhos já estão grandes, já estão grandes, já podem ajudar, o marido também, então começar a delegar mais para se sobrecarregar menos, começar a ver daqui para frente quais são as ideias, o que ela gostaria de colocar em prática, tentando identificar que padrões são da sua história
da sua caminhada que acabaram inibindo a sua criatividade para enfrentar este momento. Então, é importante, sim, que as mulheres que estão nos ouvindo ou que vão ouvir essa live depois, elas levem muito a sério essa condição, né? Sim. De fato, a mulher tem esse potencial criativo que vem da sua própria biologia, né? E como a gente disse, não quer dizer que vai ser mais do que os homens, mas tem um potencial mais favorável do que os homens, se souber aproveitar. E pode Exato. direcionar essa energia para ajudar mais a sua própria família, o ambiente onde está trabalhando, a sua pesquisa científica, e com isso vai ajudar todo mundo. Então, digamos assim, ó, essa autoconfiança criativa, que a gente fala muito aqui também nas lives anteriores, a gente já falou bastante, a mulher resgatar essa autoconfiança criativa para que ela possa, sim, retomar isso, mesmo agora durante a pandemia, né? Porque a gente não vai poder esperar terminar, então a gente precisa retomar essas nossas capacidades, essas nossas qualidades agora mesmo, né? E não ficar esperando um momento ideal, que as coisas se acalmem. E você falou uma coisa que me lembrou uma pesquisa que o Google fez sobre mulheres empreendedoras. E aí eles descobriram que das empresas que sobreviveram à crise da pandemia, tem 40% a mais de empresas que realmente são lideradas por mulheres, né? Então, negócios criados e liderados por mulheres tiveram uma chance maior de sobreviver e estão aí realmente, né, no mercado, apesar de todos esses desafios que a gente viveu. Olha que interessante. Isso tem realmente a ver com este potencial criativo que as mulheres tiveram que acessar com maior agressividade, né? Tiveram que se virar, tiveram que se reinventar, tiveram que arregaçar as mangas e aproveitaram, muitas delas, desse potencial no momento de crise. Então, das empresas que sobreviveram, imagina, são 40%, né, a mais de empresas que são lideradas por mulheres. Então, muito interessante esses dados, né? E das pessoas que tiveram que começar um novo empreendimento também, mais mulheres, porque muitas pessoas perderam seus empregos, homens e mulheres perderam seus empregos. E aí a maior parte de novos empreendedores dentro deste período de pandemia também é um número bem alto de mulheres em relação aos homens. Eu não tenho os dados exatos agora, mas eu posso, inclusive, ver esses dados e rever e passar isso para vocês num post, alguma coisa, que eu acho que é bem interessante, né, da gente entender essa dinâmica e para que outras mulheres entendam, tá aí o potencial, né? Elas estão se reinventando, os negócios estão sobrevivendo em função dessa capacidade criativa também das mulheres. E também tem a ver com as outras qualidades femininas, que tem a ver com cuidado, empatia, aceitação das vulnerabilidades pessoais, Helena, porque a gente sabe que mesmo antes da pandemia, os transtornos mentais como ansiedade, depressão, já eram uma das principais causas de afastamento do trabalho. Então, Sim. com a pandemia, isso tem se agravado muito. Então, aquelas empresas, né, que a gente chama de humanizadas, em que as qualidades são essas, de acolhimento, de empatia, de aceitação das vulnerabilidades pessoais e também dos outros, que são qualidades predominantemente femininas, elas vão favorecer esse acolhimento que vai dar ao colaborador, ao funcionário, maior segurança psicológica, para que ele se mantenha e consiga continuar trabalhando. Né? Que ele não precise pedir licença, que ele não precise né, ficar doente, então que ele tenha mais resiliência para continuar enfrentando a crise junto e isso também permitindo que tenha maior criatividade para enfrentar essa crise que está exigindo toda essa criatividade. Então, as pessoas precisam associar muito isso e entender que os homens que estão nos ouvindo também estão convidados a desenvolver essas qualidades de empatia, de cuidado, porque o ideal é que homens e mulheres tenham este equilíbrio, que as mulheres saibam ter foco,
saibam ter iniciativa, direcionamento de objetivo, que são qualidades predominantemente masculinas, e sem abrir mão da criatividade, da intuição, da empatia. E os homens possam ter qualidades masculinas positivas, abrindo mão da competição, né, do egoísmo, que são as qualidades masculinas negativas, que não nos ajudam no crescimento de grupo e tanto pessoal. Então, no momento que os homens e as mulheres entendem isso, que é um equilíbrio de capacidades, né? Há quem ache, por exemplo, alguns autores, eles sugerem que coloque um homem e uma mulher na liderança de uma empresa para ter este equilíbrio. Mas se a gente tiver um homem e uma mulher, ambos com as qualidades masculinas negativas, não vai adiantar nada. Se a gente tiver ambos com as qualidades positivas femininas, também vai faltar foco, vai faltar direcionamento. Então, o que a gente precisa é de pessoas com muito autoconhecimento para poder ter as qualidades tanto femininas quanto masculinas. E aí sim, todo mundo vai crescer junto. Então, as pessoas elas tendem a separar muito as coisas, quando na verdade elas são muito complementares, né? E tanto cada um de nós precisa saber quando que tem que transitar. Eu agora estou aqui nessa live, eu tenho que ter foco, clareza de ideias, objetivo, que são qualidades masculinas, predominantemente masculinas e positivas. Né? Mas eu também posso, nesse momento que eu estou aqui conversando, quando nós estamos trocando ideias, eu deixar fluir, eu deixar minha intuição, eu ouvir o que eu estou sentindo, eu me perceber. Então, o grande, digamos assim, o grande segredo é a gente saber transitar entre as qualidades que são consideradas masculinas e as qualidades que são consideradas femininas. E aí, com o tempo, a gente pode superar essa dicotomia de liderança feminina e liderança masculina e entender que é tudo a mesma coisa, que todos nós temos o mesmo potencial, só que nós vamos ter um pouco mais de uma coisa, um pouco mais de outra, mas que todos podemos desenvolver essas qualidades e apenas nós vamos transitar entre eles conforme aquilo que a situação exige, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai chegar no momento que as pessoas vão entender que o que importa é a liderança criativa, né? Independente do gênero. Então, em vez de a gente ficar fortalecendo a importância da liderança feminina no mercado ou dentro da família, a importância da liderança masculina, é como que a gente vai liderar com criatividade, né? Quantas soluções a gente vai construir a partir das nossas próprias dificuldades, dos nossos problemas, né? Quanta liberdade a gente vai ter, se o ambiente é favorável, é ideal para que a gente tenha essa liberdade de também escolher, né, novas oportunidades, de decidir por elas. Então, a liderança ela tem que ser criativa, né? Que é a união de todas essas habilidades que você falou. É claro que para nós que somos da área da saúde, a gente diria que a liderança tem que ser humanizada, porque aí entra a criatividade dentro da humanização, porque dentro disso tudo, mas eu entendo que é só uma questão de cada um puxar a brasa para o seu assado, né? Porque vocês são os especialistas na criatividade, a gente é especialista na saúde, então a gente vai buscar a humanização, que a humanização vai dar segurança psicológica, um ambiente propício para que a pessoa seja criativa. E vocês, dentro do foco de vocês enxergam que a criatividade ela vai ser o caminho para que a pessoa possa se desenvolver e ter mais saúde. Então, né, isso justifica o porquê que nós estamos aqui, né? Por que nós nos unimos? Porque a gente percebe que saúde e criatividade estão muito relacionadas. Por isso que hoje, sabe, Simone, esses conceitos da criatividade estão muito atreladas a alguns valores essenciais do design, por exemplo, que tem a ver com empatia, com um trabalho colaborativo, e aí que a gente também se encontra de novo nas nossas áreas, né? Porque é um processo completamente centrado no ser humano e nas necessidades dele. Então, a criatividade precisa atender necessidades, precisa atender demandas, precisa resolver problemas.
E não existe processo criativo sem colaboração. Não existe uma única pessoa que realmente resolve tudo brilhantemente. Então, o processo criativo passa pela colaboração. Isso dentro das empresas, dentro da sua família, dos seus relacionamentos, né? Que é justamente o que a gente estava falando, né? Dessa integração e distribuição equilibrada entre papéis, responsabilidades, essência e essa liberdade de exercer aquilo que realmente você quer, ser quem você quer ser. Né? Sim. E acho importante, assim, Helena, quando a gente está falando aqui do lado feminino, da criatividade, do empreendedorismo feminino, a gente lembrar que todas as mulheres hoje, no mundo inteiro, elas ainda têm que trabalhar e se libertar, né, desses preconceitos históricos da mulher como feiticeira, como bruxa, né, que tem ideias para o mal, que ela é, digamos, não é confiável. Então, Sim. muitas mulheres, isso ainda é algo que está muito arraigado na cultura humana, muito forte. Então, assim, ó, de não valorizar tanto a intuição feminina, essas qualidades femininas, elas não foram valorizadas na nossa história, né? Então, a gente precisa tentar reforçar muito essa ideia de nós, e começar pelas próprias mulheres, de abrir mão do preconceito em relação às qualidades femininas positivas, que são essas, e que por muito tempo na nossa história foram consideradas bruxaria. Né? Ou fraquezas, né? Porque essas oscilações, um dia tá bem, outro dia não tá, um dia tá super ativa, outro dia tá cansada. Essas oscilações muitas vezes são percebidas por outras pessoas e pelos homens como fraqueza, né? Então, oscila demais, se cansa demais, né? E, na verdade, é aí que se encontra a força criativa, né? Que é justamente essa não estabilidade, né? Que traz para a mulher um potencial criativo ainda maior, como a gente comentou já desde o começo, né? Eu acho interessante que isso seja bastante falado, que as pessoas pensem nesse tema, porque tem uma corrente de pensadores e até existe um documentário que, infelizmente, ele não está mais disponível, que se chama Insaie, que é de uma pesquisadora da Islândia, que ela estava muito incomodada com Não sei se você assistiu esse documentário. Não. Ele ficou muito tempo disponível no Netflix, agora ele não está mais. Mas é de uma pesquisadora da Islândia que estava muito incomodada com o mundo, no estado que a gente vinha vivendo, de guerras, de competição, de pessoas infelizes no trabalho. E aí ela começou a buscar e tentar entender as razões pelas quais o nosso planeta estava sofrendo tanto. Né? E vários pensadores e pessoas que ela entrevistou, eles tinham, assim como o Capra, que é físico, a hipótese de que um dos grandes problemas da nossa humanidade hoje é que nós estamos apartados da energia feminina. Que a história da nossa humanidade ela foi muito baseada nas energias ou no lado masculino, que não é o positivo, que é esse o da competição, que é o da força física, de dominar o outro, de brigar por território, que é o da agressividade. Então, nós ainda estamos tendo que fazer essa mudança. Então, a gente poder olhar para essas qualidades femininas e enxergar que elas têm sim espaço no ambiente de trabalho, elas podem trazer melhores condições de trabalho, podem trazer lucro, podem trazer melhores condições de vida para todo mundo, que tudo pode andar junto, mas que essa energia masculina, que já não cabe mais para os dias de hoje, que está nos adoecendo, ela precisa começar a ser substituída gradativamente pela energia masculina positiva e também pelo feminino. Né? Então, esses autores, eles têm muito essa, digamos assim, essa teoria de que a Terra, sendo um planeta feminino, porque é a Terra, né? E nós estamos predominantemente com uma energia masculina, nós não estamos em conexão com a natureza, nós não estamos em conexão com este planeta.
Então, a gente precisaria fazer essa conexão para a gente poder fazer essa mudança. E isso tem muita lógica, porque o que é que traz adoecimento para as pessoas no ambiente de trabalho? É a competição, é a agressividade, é a comunicação não assertiva. Então, são padrões já antigos que já não nos servem mais, né? Serviu quando a gente precisava lutar pela força, conquistar os espaços pela força. Hoje ela não nos serve mais e a gente precisa então parar para pensar e qual é o nosso papel nesse resgate do feminino, né? Muito bom. Bom, hoje esse é o tema que a gente queria trazer para vocês. Eu acho que tem muito aqui para a gente explorar. Eu e a Simone estamos toda terça-feira aqui com os nossos respectivos maridos, que são também Sim. nossos sócios, que acrescentam e complementam a nossa criatividade, falando sobre performance criativa. Toda semana a gente traz um tema novo sobre inteligência, sobre como isso se relaciona com a criatividade, sobre empreendedorismo, sobre comportamento, sobre qualidade de vida, como tudo isso, todos esses temas se relacionam com a criatividade. Então, a gente convida vocês a voltarem aqui na próxima terça-feira, às 19 horas, para a gente trazer mais um tema para vocês. A semana passada a gente falou sobre o papel da intuição na criatividade, foi bem interessante também. Hoje a gente está falando sobre mulheres criativas, né? Potencial criativo nas mulheres. E a gente vai aí trazer novos temas para vocês todas as semanas, tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que passou por aqui. Esse papo sempre muito bom, sempre rende muito, né? A gente tem vontade de ficar aqui a noite toda. Mas antes de terminar, Simone, eu estou fazendo uma série de lives também com outras mulheres. Eu criei uma série chamada Mulheres que Inspiram, que vai ser muito legal, que são histórias reais de mulheres que trazem aí alguns momentos da sua vida que possam, de fato, ajudar outras mulheres a se sentirem ainda mais empoderadas, a sentirem esse potencial, né, de criar, de se reinventar, que isso possa influenciá-las de maneira positiva. Se eu pudesse rapidamente ter aí um breve depoimento seu, o que torna você ou a sua história, né, o que torna a Simone uma mulher inspiradora? Qual ponto da sua história poderia inspirar mais as outras mulheres? Olha, podia ter me preparado para a pergunta. Olha, Helena, eu diria que seria essa, digamos assim, esse gosto, essa admiração que eu tenho pelo olhar para o interior, né? Então, assim, ó, eu tenho uma satisfação muito grande, assim, como é que eu vou dizer, me agrada demais a troca com as pessoas. Então, porque eu aprendo demais com as pessoas. Então, tudo que eu aprendo com as pessoas, eu trago para mim. Então, eu gosto muito dessa qualidade em mim, porque as trocas para mim com as pessoas são muito ricas. Então, se eu tivesse assim, ó, o que eu gostaria de ensinar para as pessoas é olhar para as outras com este olhar de aprendizagem, de curiosidade, de olhar para cada ser humano como se ele fosse único, porque isso para mim é uma coisa que eu vejo que acrescenta demais para mim. Né? Outra coisa assim que eu vejo que eu gosto muito é que no nosso trabalho não tem nada que eu ensine para as pessoas que eu não pratique em mim. Então eu tenho assim digamos, uma coerência que é natural em mim, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar e eu gosto de ensinar aquilo que eu aprendi comigo também. Então essa troca para mim ela é muito importante. Eu dificilmente, se eu vou ensinar algo para alguém que eu não experimentei comigo, eu falo. Isso aqui eu não sei se funciona, porque eu não apliquei. No artigo, no livro, diz que sim, mas eu não sei porque eu não apliquei em mim. Então, eu gosto de de compartilhar isso, um conhecimento mais prático a partir da vivência e não apenas da teoria. Então, eu gostaria muito de poder inspirar as pessoas
a praticar mais aquilo que elas aprendem, praticar mais o que ensinam, que isso traz muita satisfação na vida. É verdade. Eu admiro muito você, Simone, de coração. Você é uma mulher extremamente inteligente, tem uma capacidade incrível de esmiuçar o seu conhecimento e transmitir isso de uma maneira muito clara. Então, todas as pessoas que assistem às nossas lives sempre elogiam bastante essa desenvoltura, essa fluidez de pensamento, e admiro aí a sua capacidade como mulher, sua capacidade como empreendedora. Então, fica aí o meu carinho também para você e minha admiração, tá bom? Obrigada por contribuir novamente. Eu também admiro muito você, o seu trabalho, a sua criatividade, a sua força. A gente percebe, desde que a gente se conheceu, Helena, a sua determinação em crescer e ajudar também as pessoas a conseguir pensar diferente, acreditarem na performance criativa delas. Essa doação que você faz também é algo muito bonito que a gente também admira demais. E é muito bom fazer essa troca e conviver com vocês e aprender sempre junto, que é o que eu gosto muito, né? Obrigada, Simone. Então, eu agradeço de novo. E semana que vem a gente está aqui, né? A gente anuncia para o pessoal. Aí acompanhe as novidades. Se você ainda não segue Máxima Performance, então vai lá, já segue agora para acompanhar as notícias aí, as novidades também, saber dos temas da live. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Que noite mais gostosa. Apesar da tempestade, a gente começou em meio a uma tempestade, mas deu tudo certo, não quebrou nada, os vidros suportaram a força dos ventos. Olha quem está chegando aí. Ô, Rosângela, querida. A gente está terminando a live. Mas a gente vai... Outro mulherão, né, Helena? Essa mulher entende muito bem de liderança feminina, hein? Ela é especialista, a Rosângela, ela é consultora do Sebrae, ela entende muito desse tema de liderança, vai lá e segue ela também. Qualquer hora a gente vai fazer outra live aqui, porque eu já fiz com a Rosângela, foi incrível, a gente precisa combinar de novo. Eu ia dizer outra mulher inspiradora, Helena, pode convidar também para a tua série. É verdade, sem dúvida, já está aqui na lista. E sabe que agora o Instagram liberou uma função, né, de fazer live com mais pessoas, 3, 4 pessoas. A gente pode testar, né? Um dia eu, você e a Rosângela, a gente fazer um bate-papo bem legal também sobre liderança feminina ou sobre criatividade, né? E a gente vai combinar, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã tem live também, hein, da série Mulheres que Inspiram. Então apareçam por aqui. Amanhã eu vou entrevistar a Brisa Albuquerque, ela é jornalista, ela é mentora na área de comunicação e ela também tem uma história incrível para contar. Então eu espero vocês aqui amanhã às 20 horas. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.